Segundo a maioria dos especialistas automotivos, é exatamente isso que as bolhas nos seus pneus são. Bombas relógios prontinhas para explodir e causar acidentes que poderiam ser facilmente evitados. E é justamente por isso que você precisa entender tudo sobre as bolhas dos pneus. Até porque, ao fazer isso, você vai estar garantindo a segurança dos seus pneus, do seu veículo e da sua própria vida. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar com detalhes o que são essas bolhas, como elas surgem e por que elas surgem. Opa! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo e esse é mais um conteúdo da Radialto pra você! No vídeo de hoje você vai descobrir absolutamente tudo o que precisa saber sobre as bolhas no pneu. E eu já vou te adiantar, entender esse problema é imprescindível para que você consiga manter a saúde dos seus pneus e a durabilidade deles. E eu vou te fazer uma pergunta muito séria e quero que você pense por 5 segundos a respeito dela, tudo bem? Me diga, você andaria com uma bomba relógio amarrada embaixo do banco do seu carro sem nunca tirá-la de lá, sabendo que ela iria explodir a qualquer momento? Calma, não precisa se apressar, pense por 5 segundos. Bem, se você está com o juízo em dia, eu tenho certeza que você não faria isso. Afinal, quem seria a pessoa em sã consciência que faria tal coisa? Mas veja bem, segundo a maioria dos especialistas automotivos, é exatamente isso que as bolhas nos seus pneus são. Bombas relógios prontinhas para explodir e causar acidentes que poderiam ser facilmente evitados. E é justamente por isso que você precisa entender tudo sobre as bolhas dos pneus. Até porque, ao fazer isso, você vai estar garantindo a segurança dos seus pneus, do seu veículo e da sua própria vida. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar com detalhes o que são essas bolhas, como elas surgem e por que elas surgem. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e segue a Radialto no Instagram. Isso vai ajudar muita gente a te ajudar com exatamente aquilo que você precisa. Mas então, conta pra mim, você já viu algum pneu com uma espécie de bolha ou protuberância em sua extensão? É algo que se assemelha muito a um inchaço mesmo, e você pode ver alguns exemplos aqui na tela enquanto eu vou falando sobre o assunto. Assim fica muito claro que dá pra identificar facilmente esse tipo de problema no pneu, justamente porque ele é muito visual. Porém, existem alguns casos onde você simplesmente não vai conseguir ver a bolha claramente, porque ela pode ter se criado no lado de dentro da roda, que só pode ser acessado por baixo do carro. É por isso que você tem a responsabilidade de vez ou outra estar trocando seus pneus e tentando identificar se existe alguma formação que não é normal. E como nós já te falamos, isso é algo fundamental. O que acontece é que essas bolhas acabam criando uma mudança de pressão dentro do pneu, o que facilita que ele acabe furando futuramente. O problema é que isso pode acontecer em um momento totalmente inesperado. Diferente de um furo acidental do pneu, que geralmente vai acontecer porque você passou em um buraco, perfurou algo afiado e assim por diante. Imagine só estar em uma velocidade elevada, está tudo sob controle e de repente ver o seu pneu furado por causa de uma bolha. Isso pode causar um acidente gravíssimo que poderia ser facilmente evitado. E eu sei que enquanto eu falo isso, você já deve estar pensando no problemão que vai ser se o seu pneu estiver com uma bolha. Só de pensar em colocar a mão no bolso para fazer a troca já dá aquela dorzinha no coração. Comigo é a mesma coisa, mas infelizmente essa é uma dor daquelas que é necessária. Então se esse for o caso, você vai ter que começar pensando na possibilidade de trocar o seu pneu rapidinho. Mas então, bora entender como essas bolhas surgem. Quando seu pneu recebe um impacto, existe a possibilidade de que haja um rompimento da lona de corpo de poliéster dos pneus. Se você é um pouco leigo no assunto, me permita traduzir isso para você. O material que fica na parte interna do pneu vai ser rompido e isso vai fazer com que haja uma mudança estrutural no corpo desse pneu. Ou seja, o ar vai ser expelido com toda a força e vai pressionar a borracha do pneu para fora, criando esse relevo. E eu já vou te adiantar, não existe nenhum processo dentro do mercado que resolve esse problema de vez. Se o seu pneu está com uma bolha, até dá para mascarar o problema, mas é necessário fazer a troca o quanto antes, pois o pneu pode estourar a qualquer momento. Antes de eu te falar como evitar que essas bolhas surjam, eu gostaria de te convidar a clicar no link azul da descrição desse vídeo para conferir com um dos nossos consultores as ofertas de pneus da Radialto. Afinal, se você já identificou que seu pneu está com bolhas, não tem mais o que fazer. A troca é necessária. Então, se a troca do seu pneu é necessária, já sabe,
Clica no link agora que um dos nossos consultores te espera lá. Mas vamos lá. Agora você já sabe o que são as bolhas, por que elas surgem e também sabe que se elas aparecem no seu pneu, vai ser preciso fazer a troca. Só que ainda precisamos falar de uma coisa, de como podemos evitar o surgimento dessas bolhas. Como você já viu anteriormente, as bolhas geralmente são causadas por impactos. Então é muito importante que você as evite a todo custo. Em primeiro lugar, evite contato com o meio-fio, não suba em calçadas e evite ao máximo o contato com buracos na estrada, pois tudo isso pode acabar fazendo com que o seu pneu crie bolhas. Caso não consiga fugir do buraco, tire o pé do acelerador, se der tempo, reduza a velocidade o quanto puder e quando for passar pelo buraco, tire o pé do freio e mantenha a direção reta, pois isso vai ajudar a aliviar o estrago. Também é muito importante que você sempre faça a calibragem dos pneus com a pressão correta, que é aquela estipulada pelo fabricante no manual do carro. Assim o pneu não sofre com problemas ocasionados por pressão excessiva. Ficou claro? Você ainda está com alguma dúvida? Se for o caso, pode deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo que a gente vai fazer questão de te responder depois. Mas só para garantir, vamos recapitular o que a gente viu no vídeo de hoje. Os pneus com bolhas devem ser imediatamente trocados. As bolhas são deformações no corpo do pneu que podem ser observadas visualmente também por meio do tato. Os impactos são as principais causadoras das bolhas. Elas ocasionam uma ruptura no tecido interno do pneu e mudam a sua pressão interna. As bolhas podem causar acidentes muito perigosos no trânsito, que poderiam ser facilmente evitados. Agora que você já sabe tudo isso, faça a avaliação dos pneus do seu carro e veja se existem bolhas nele. Caso esse problema seja percebido, acesse o nosso site, confira nossas promoções e adquira seu pneu, garantindo sua segurança e a segurança do seu veículo. E lembre-se, pensou em peça? Pensou em Rádio Alto.